Então, como eu estava dizendo, nós estamos hoje retomando o terceiro encontro, né? Onde nós saímos do arquétipo de peixes para o arquétipo de câncer. No arquétipo de peixes, nós temos muitas provas. E essas provas, elas despertam tristezas, muitas tensões emocionais, há muita insegurança do que vai acontecer. Então, através desses desafios, se nós nos mantemos firmes navegando no oceano psíquico, nós nos mantemos porque temos muita fé. E um exercício que nos mostra de que maneira a nossa fé está firme é um exercício quando a gente faz natação, né? Onde nós nos deitamos de costas, enchemos os pulmões de ar, e a água nos sustenta. É incrível, né? A gente de pé, os pés estão embaixo, mas quando a gente se joga para trás, a água nos sustenta. E eu convido você a refletir um pouco nisso, de que experiências vocês têm quando vocês, meninas, começaram a lidar com a água e se propuseram a fazer esse movimento, se lançar para trás. Se lançar para trás e deixar fluir na água. Isso é um exercício de entrega. E no arquétipo de peixe, a gente passa por tantas turbulências que geralmente a gente diz, bem, eu não consegui resolver, entrego a Deus, que seja o que for, tá? E nós realmente nos entregamos. E quando nós fazemos isso, nós entramos numa frequência da esperança, que é o passo seguinte do segundo arquétipo, tá? Do triângulo das águas, que é câncer. Então, se eu estou plena de ar, os meus pulmões cheios de ar, o ar é o sopro da vida. Eu tenho fé, eu confio na vida. Então eu me entrego, por maior que seja a turbulência, eu me entrego e eu acredito que isto vai passar, tá? Mas se eu estou nessa entrega e alguém me chama a atenção porque acha que eu sou uma pessoa fora da realidade, confiando em algo que é etéreo e achando que tudo vai se resolver. Quando eu ouço essa fala forte, por exemplo, eu perco o meu estado tranquilo, flutuando sobre a água, e eu afundo, porque o medo é a perda da fé. No medo, eu estou envolvida nas questões em volta. E no arquétipo de câncer, já não é mais a questão mais sutil, as emoções, as tensões de todas as ondas que vêm. Em câncer, já são as questões materiais, né? Eu constituo a minha estrutura onde eu posso me proteger do frio, da chuva, me alimentar, é todo um lar. Então, neste arquétipo, se eu tiver o medo de que algo possa acontecer e eu perder esse meu estado de equilíbrio, nessa hora o meu pulmão perde o ar, que estava me flutuando sobre a água que leva para o grande oceano, e eu afundo pelo medo, em vez da esperança. Então, nós estamos olhando os opostos. E nós vivemos nesses opostos, porque o planeta Terra é de opostos. Quando nós afundamos, nós vamos para o terceiro arquétipo depois, que nós vamos trabalhar, que é o arquétipo de Escorpião. E Escorpião é a morte e o renascimento. E a morte vem, algo se encerra para que eu aprenda a me amar, para que eu aprenda a amar os outros. Não precisa ser uma morte real, mas fecham-se ciclos. Ciclos nos quais, como caranguejo, eu estava extremamente me segurando nisso. E quando eu vejo,
é retirado de mim, porque tudo que é sólido se desmancha. E a gente sabe disso, não tem nada que vai, mesmo que a gente vê prédios, né, construções de 3.000 anos atrás, mas elas têm o seu tempo, tá? Quem estava lá achando que aquilo seria eterno, essas pessoas já se foram. Como eu digo sempre, as pessoas olham, vão lá, entraram nas pirâmides, roubaram tudo aquilo que eram riquezas que estavam lá dentro, e que os faraós tinham a ideia de que eles seguiriam para o universo com todo aquele material. Mas aquilo é pesado. E tudo que é denso e pesado fica na terra. Então, é uma reflexão em cima disso. Como às vezes um fato que é contado lá atrás, a gente inconscientemente vai colocando na cabeça que o material é o mais importante. Porque eu não posso sobreviver sem aquela estrutura. Então, algo vai acontecer para isso se desfazer, para eu ver o quanto eu estou presa à matéria e não ao meu espírito. Aquela fé que no arquétipo de peixes nós somos desafiados a fortalecer, tá? Então, aquele que nada bem, que está fluindo, que tem fé, que se trabalha, que percebe os seus boicotes, ele nunca vai virar caranguejo, tá? A não ser no momento caótico mesmo, que pegue no ponto mais delicado dele. Aí ele vai virar caranguejo e vai ficar com medo, tá? Mas à medida que nós vamos nos trabalhando, percebendo as nossas dificuldades, né, as habilidades que precisamos desenvolver, não ficando raivosos porque não conseguimos lidar com o contexto ou resolver um problema, mas acreditando que tudo tem solução, que tudo pode ser resolvido. Eu estou na frequência da esperança, eu não estou no medo. Ocorre que nós vivemos numa sociedade que ela manipula muito pelo medo. E esse medo nos transforma em caranguejos. Eu mandei o grifo para vocês do símbolo de câncer, e vocês olhando, né, vocês vão perceber que é um trabalho entre luz e sombra. Tá? Ele lembra o Tao, tá? Então são dois princípios. Eu me ilumino e eu sigo adiante, ou eu me aterrorizo e afundo. Então, geralmente, quando nós entramos a viver o arquétipo de câncer, a gente tem muita vivência catastrófica, né? Se a gente pegar uma situação comum em família, né? Os pais, quando os filhos crescem, vão fazer a trajetória deles, os pais acham que alguma catástrofe vai acontecer, né? E eles preferem que os filhos fiquem dentro da casa. Então, ele é fechadinho, né? É um período que temos que muito honrar a família, honrar os antepassados e dar um passo a mais, seguir o caminho, não ter medo de seguir adiante. E geralmente o que acontece é que as pessoas tardam a sair. Hoje em dia é comum isso, né? Há vários aspectos que influenciam, mas há um aspecto ligado a esse arquétipo, né? É esse nutrir, esse autocuidado, o medo das coisas que podem haver fora do mundo, fora do lar. Então, o medo nos retém na nossa evolução. E isso pode acontecer num trabalho, que eu não me desloco para outra atividade, porque esse é a minha concha morada,
tá? Onde eu desenvolvo o meu trabalho todos os dias, eu estou acomodado, mas eu não quero mudar isso, né? Eu tenho receio do novo. Então eu prefiro mergulhar e ficar no meio das pedras. Observem que os caranguejos, eles ficam no meio das pedras, né? Eles saíram, né, do mar, estão na praia e eles vão lá no meio das pedras. Observam como a gente, muitas vezes, por medo, a gente se protege, a gente se isola, a gente se fecha em concha e não nos damos conta que nós estamos atrasando a nossa evolução por medo do mistério, né? Mas o mistério é fantástico porque ele traz um novo caminho, ele traz uma oportunidade de podermos ser diferentes, né? De mudar o nosso estilo de vida, de fazer novas experiências. E para isso, lembrem-se de peixes. Eu preciso ter aprendido a ter fé, a acreditar que eu tenho um poder maior que é mais forte do que o obstáculo que está vindo. Tá? Só que o que a nossa mente faz? Ela transforma aquele obstáculo numa montanha imensa. A gente aumenta demais com a nossa mente e nossas emoções a realidade. E por isso que a gente se fecha e se protege esperando que o mundo externo mude para a gente poder sair confortável, né? Vejam como a gente tem uma tendência à acomodação. E isso não é bom, porque acabamos inconscientemente a esperar que, vamos dizer, dentro de um grupo, seja de trabalho, seja de amigos, seja de família, que o grupo todo se adeque ao que eu desejo. Tá? E o que eu desejo é ficar confortável na minha morada, seja em qualquer ponto. E, na realidade, a gente precisa dar um salto quântico. A gente precisa se soltar mais, se permitir, né, em toda a sua plenitude. Porque é neste arquétipo que nós temos toda a criatividade. E se nós temos confiança em nós, essa criatividade, ela vai estar presente em todas as nossas relações, né? Porque são sementes dentro de nós. É o princípio feminino e masculino trabalhando dentro da gente, de forma a que possamos encontrar soluções para os pequenos obstáculos e assim para os maiores. Mas para isso eu preciso mergulhar, eu preciso acreditar que nesse momento há um receio, mas se eu tenho o conhecimento, eu tenho a informação, eu vou ter condições de encontrar soluções onde antes não existiam. E é esse o processo. Eu não posso ficar acomodada e retida no tempo, imaginando com a mente tudo o que possa estar acontecendo lá fora. Nada sabemos. E se insistirmos muito em vivências catastróficas, nós vamos até acabar atraindo situações assim para confirmar, né, que realmente é catastrófico. Tá? Então, é importante se cuidar isso. De que maneira vocês têm o domínio da mente e o domínio das emoções? Às vezes, uma emoção toma conta de nós e ela começa a gerar as ideias catastróficas. Às vezes é uma informação que a gente ouve, vê, um odor, ou seja,
numa revista e aquilo é o gatilho para uma emoção.